Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023 e nós estamos aqui para gravar mais uma vez os nossos estudos bíblicos hoje em Isaías 59. Meus três recadinhos de sempre, o primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda e todos os dias deixamos um breve áudio aqui nos canais digitais da igreja para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Compartilhe com as pessoas que você conhece para que elas possam ser edificadas. Hoje vamos falar de Isaías 59, dos seus versículos 1 a 21. Meu segundo recado, estamos chegando ao final do ano, aproveite para comprar a Bíblia 365, para que você ano que vem faça uma leitura sistemática da Bíblia e ao final do ano todo você possa ter lido a Bíblia toda, vai ser uma bênção na sua vida. Meu terceiro recadinho, nós sempre deixamos aqui nos canais digitais da igreja os dias que temos estudos bíblicos na igreja. Temos segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. E domingo temos a escola dominical. 8h30 da manhã eu estou lá. Vá lá encontrar comigo. Vai ser uma bênção poder compartilhar a palavra com você. E também às 17 horas nós temos a escola dominical. Você encontra as informações aqui na descrição desse áudio. Vamos ler. Hoje eu vou ler na edição revista Almeida e atualizada, Isaías 59, uma leitura um pouco maior. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há, a salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos teus filhos de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. A leitura dos textos de Isaías após o capítulo 56 mostra o retorno do povo do exílio babilônico. Nós já falamos que Isaías 56 é o recorte para a terceira parte do livro. A leitura é de que Isaías recebeu a profecia para o povo pós-exílico
e para um povo pequeno, pequeno povo redimido de Judá, que voltou da terra da Babilônia. E esse povo volta à terra dos seus antepassados, mas ainda não alcançou de fato um relacionamento com Deus e uma restauração interior. Apesar do resgate do cativeiro, o recomeço é tão pobre que é como se nada tivesse acontecido. E o povo começa a se queixar. Deus não ouve nosso culto, Deus está com seu braço encolhido. Nós falamos ontem no capítulo 58 sobre isso, e estamos falando hoje no capítulo 59 sobre isso. Os termos e a estrutura do capítulo 59 não são muito distintos do texto do capítulo 58. Lá, como aqui, há uma descrição dos pecados do povo. O versículo 1 aparece como uma resposta a um povo queixoso. Engraçado que em 58 a reclamação era que o Senhor não estava atento ao culto do povo de Israel. E ele mostra as razões pelas quais ele não estava atento ao culto. Porque o culto era um culto marcado pela aparência, era um culto desprovido de conteúdo. Em 59, no versículo 1, se você olhar, a queixa não é que o culto não é aceito. A queixa é que a mão do Senhor está encolhida e que ele está surdo. A resposta é que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem que o seu ouvido não está surdo para que ele não possa ouvir. Mas no versículo 2 em diante, no versículo 2 especificamente até o versículo 10, Deus começa a mostrar por que os seus ouvidos parecem fechados e por que a sua mão parece encolhida. As iniquidades do povo é que fazem a separação entre Deus e o povo. Então ele vai dizer: as vossas iniquidades, no versículo 2, fazem separação entre vós e o vosso Deus. As iniquidades do povo é que fazem separação. Deus não se separa do ser humano, mas é o pecado que faz a separação de Deus. E esta é uma distinção que precisa ser feita. Quantas vezes nós falamos que Deus está afastado, mas muitas vezes o nosso pecado está afastando a presença de Deus. Deus olha continuamente para as suas criaturas, mas os pecados não perdoados obscurecem a face de Deus. Por isso o apóstolo João diz que nós precisamos confessar os nossos pecados, porque se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. São os pecados dos homens que encobrem o rosto do Senhor de nós. Isso significa que não se experimenta mais o cuidado de Deus, que a oração não chega mais a Ele. Israel deveria clamar como no Salmo 51, versículo 9: em humildade, esconde o seu rosto dos nossos pecados. Então Israel deveria clamar em humildade: Senhor, esconde o seu rosto dos nossos pecados. Então Deus não esconderia mais a sua face. Veja como é diferente a oração. Uma coisa é Deus esconder o seu rosto pelo pecado. Outra coisa é um clamor em humildade pedindo: Senhor, esconde o seu rosto dos nossos pecados, porque aí a tua face pode se manifestar sobre nós. Nos versículos 3 e 4, o profeta vai desmascarar e vai trazer de forma bem detalhada o pecado do povo. Há processos legais injustos, a injustiça reina no meio do povo. Há transgressão de mãos e de lábios, o povo usa de violência e o povo abusa das palavras. E é interessante que o Schneider coloca que o povo de Israel tinha o Tribunal do Portão, que era um local onde os indivíduos podiam, com franqueza, resolver conflitos pequenos e grandes com os anciãos da cidade. E que esses locais eram locais onde estava acontecendo a injustiça, onde o pobre era tratado de forma diferente, onde aquele que não tinha recursos era tratado de forma diferente. Você pode ver detalhes disso no livro de Neemias e no livro de Esdras, como as pessoas chegavam para buscar justiça e não tinham justiça. O Senhor vai dizer no versículo 3 que as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. O Lutero dizia que a gente não deixa de colocar confiança em nada, a gente sempre coloca confiança em alguma coisa. E o povo de Israel mostra com essas atitudes que eles estão colocando a confiança em algo. Eu vou colocar aqui linkado o nosso outro estudo dizendo que a incredulidade é um ato de fé, que todas as vezes que nós somos incrédulos em relação a Deus, nós estamos colocando a nossa fé em outra coisa. Então, o que acontece é que o povo começa a colocar o quê? Eles começam a colocar a fé deles não no Senhor. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Confiam no que é nulo.
no versículo 5 e 6, esse tipo de confiança é exercido chocando os ovos da áspide e tecendo teias. É interessante, chocam os ovos da áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. O que comer os ovos da serpente vai morrer. O que Deus está dizendo, olha onde vocês estão buscando o alimento. Vocês estão buscando o alimento onde há morte. Vocês estão buscando a vestimenta em teias onde simplesmente não há o que se cobrir, não há como se cobrir. É isso que Deus está dizendo nos versículos 5 e 6. E no versículo 7, há o retrato explícito disso. Qual é o retrato explícito disso? O povo corre para o mal, a velocidade em derramar o sangue. Nos caminhos de quem pratica o mal, só há desolação. Veja, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. É isso que está acontecendo, Israel. Por isso, no versículo 1, a mão do Senhor parece encolhida e os seus ouvidos parecem fechados. No versículo 8, o resultado disso tudo é ausência de paz. O Schneider vai dizer de forma muito forte, ele vai dizer assim no seu livro. O versículo 8 traz a conclusão. Nada disso é ou traz a paz que corresponde à vontade de Deus. Paz é um caminho que a pessoa pode trilhar em direção ao seu Deus e ao seu próximo. A paz está ao lado da justiça, como fica claro no que acabou de ser dito. Quem não tem a paz que Deus deseja e oferece, torna-se seu próprio Senhor, alguém que dirige sua vida segundo as suas próprias paixões. Por isso, o versículo 8 diz, fizeram para si veredas tortuosas, de acordo com o que lhes agrada. Fizeram para si veredas tortuosas, de acordo com o que lhes agrada. Por isso, o versículo 9 diz que a justiça não alcança o povo. Eles esperam pela luz e não encontram. Eles tropeçam no meio do dia, como o versículo 10. E parece que o texto interrompe aqui todo esse relato de pecado, e de fato ele interrompe. Os versículos 12 a 15 mostram a palavra profética, dirigida para a confissão. Deus vai, por meio de palavra profética, porque há uma mudança a partir do versículo 12, dizer que o povo há de ver os seus pecados e transgressões que se multiplicam, como está no versículo 12. O povo há de ver que os pecados testificam contra ele, no versículo 12. O povo há de ver que ele conhece as suas próprias iniquidades, no versículo 12. O povo há de ver que eles se retiraram do seu Deus ao pregar a opressão e a rebeldia e ao falar falsamente, no versículo 13. O povo há de reconhecer que a verdade tropeçou pelas praças. O povo verifica e há de reconhecer que o Senhor desaprovou e que não há justiça. O desaprovou e que não há justiça, no versículo 15. O profeta declara, portanto, entre os versículos 12 e o versículo 15, que a confissão virá, o reconhecimento da iniquidade virá. É preciso entender em grande parte dos capítulos 56 a 66, que nós falamos que é a figura do Messias como conquistador ungido, que há um grito de revelação da iniquidade do povo. O servo veio para morrer na cruz? Veio, mas ele somente pode perdoar se ele tirar as escamas dos olhos. Por isso, entre os versículos 12 a 15, Isaías fala uma palavra profética para esse povo, que até o versículo 10 anda em pecado. A palavra profética é: não há transformação antes do reconhecimento da iniquidade. Por isso, os versículos 12 a 15 são versículos de reconhecimento da iniquidade. E como Deus encerra esse capítulo 59, nos versículos 15 a 20, ele relata a ação de Deus, que não está com a mão encolhida, como eles falaram no versículo 1. O Senhor viu tudo isso, desaprovou não haver justiça, como está no versículo 15, mas Deus vê que não há um intercessor, não há ajudador, versículo 16. Deus vê que o povo não pode se ajudar. Deus vê que o destino do povo é simplesmente a morte. E o que Deus vai fazer? Deus vai guerrear a guerra como um soldado. Por isso, o versículo 17 fala de vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete de salvação. A metáfora de guerrear contra as nações ao redor, que significa guerrear contra tudo aquilo que é mal e influencia Israel, no versículo 18. Assim, Deus exerce a sua ira com o pecado, indo diretamente à sua fonte. O resultado da ação de Deus está no versículo 19 e nos versículos 20. O povo o temerá e o povo voltará a ele. Olha, dos versículos 1 a 10, melhor, de 1 a 11, Deus fala do pecado. Dos versículos 12 a 15, Isaías profetiza que haverá reconhecimento de pecado.
em Cristo. Cristo veio em primeiro lugar para abrir os olhos da nossa iniquidade. É isso que ele veio, para nos mostrar onde nós estamos. E aí, dos versículos 15 ao versículo 20, Deus mostra que ele há de restaurar, e ele há de fazer a restauração por meio do seu Filho. Ele há de fazer a restauração. Ele mesmo há de mudar o coração de um povo mau, que não pode mudar. Por isso, os frutos do verdadeiro arrependimento precisam vir pelo reconhecimento do que fazemos de errado, e esse reconhecimento só pode estar em Cristo e pela obra da própria cruz de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.